Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é fé. A minha pergunta para vocês: o que vocês entendem por fé? A Bíblia fala o tempo todo sobre fé, a vida cristã é toda envolvida sobre esse tema. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 11. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, meus irmãos, eu pensando a respeito desse tema, e como inspiração eu gosto de ouvir, de ler a respeito da vida de alguns homens que ficaram conhecidos pela sua fé. E eu escolhi um homem que viveu alguns anos atrás, e é conhecido em todo o mundo. O nome dele é George Miller. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre a história de George Miller. A história dele é uma história que a fé foi uma das coisas mais observáveis na sua vida. George Miller, um jovem de uma família desestruturada. Ele não tinha uma vida, vamos dizer assim, de se orgulhar. Ele era uma pessoa completamente entregue às coisas erradas. Ele foi preso pela primeira vez aos 16 anos por fraude. Mas um belo dia, ele foi em uma reunião de oração, e esse dia Deus falou com ele. E quando Deus falou ao seu coração encheu de fé. E quando o seu coração encheu de fé, ele foi transformado, ele arrependeu dos seus pecados, e ele recebeu uma mensagem divina que ele tinha uma missão. A missão de George Miller foi uma missão extraordinária. Ele mudou para a Inglaterra, ele sai da Alemanha, muda para a Inglaterra, e quando ele está na Inglaterra, ele começa o seu ministério. E a história que é conhecida em todo o mundo é como ele, através da fé, sempre conseguia com que os órfãos, os quais Deus o confiou, recebessem alimento. Ele abriu mão de qualquer forma de ganho e viveu literalmente pela fé a sua vida toda. Ele visitou vários países, pregou em vários países. Existem muitas histórias a respeito dele na sua biografia, histórias em que ele simplesmente acordava, se colocava de joelhos, orava a Deus e pedia exatamente o que ele queria. Ele queria alimentação para aqueles órfãos e para ele. Nem um só dia ele passou fome, ou os órfãos os quais Deus o confiou. E eram mais de 10 mil órfãos em todo o seu ministério. Então, meus irmãos, a fé, uma vez que nós entendemos o que Deus exige realmente de nós, para que Deus nos chamou, nós devemos servir naquilo que Deus nos colocou e usar a nossa fé para que Deus esteja fazendo essa obra em nossas vidas. Então, Deus pega George Miller, um jovem, vamos dizer assim, todo errado. Através da fé ele é transformado, a sua fé sendo colocada em ação, e ele mudou a vida de milhares e milhares de órfãos que tiveram alimento. Algumas histórias contam através das orações que ele foi respondida. Ele tem um diário que conta milhares de orações que foram respondidas, algumas imediatamente. Tem casos em que eles não tinham leite e o carro do leite quebra em frente ao orfanato e a pessoa doa todo aquele leite para o orfanato. Dias que ele ora e simplesmente batem na porta e entregam o pão que eles precisavam. Dias em que ele ora porque não tinha nem um centavo para comprar alimento, e de repente ele recebe a notícia que uma irmã tinha deixado uma generosa oferta. Então, meus irmãos, a vida de George Miller foi uma vida de fé. E a fé, meus irmãos, ela vai agir de formas diferentes em vidas diferentes. Na de George Miller foi assim. E quando nós olhamos, meus irmãos, para aquela fé, nós vamos ver que quando Deus chama alguém, Ele quer que essa pessoa confie nele, pois Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Então vamos fazer a leitura do texto de Hebreus 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6.
O texto diz assim, meus irmãos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Verso 6: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, o Senhor que é soberano sobre tudo e todas as coisas, o Senhor que criou tudo para a sua glória, nós estamos aqui nessa noite oferecendo, Senhor, a nossa adoração. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesse momento e que a nossa fé seja fortalecida através do texto que será exposto nesse momento. Que o Senhor possa visitar vidas e corações, reforçando, ó Pai, a sua palavra, restaurando o que precisa ser restaurado e visitando cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Às vezes nós paramos para pensar como a fé é algo que está presente na vida do cristão. Meus irmãos, em todo momento nós vamos olhar e vamos ver que desde quando Deus criou o homem, desde quando o homem começou a andar com Deus, foi necessário a fé no coração desses homens. Quando eu olho para essa referência aqui que o autor de Hebreus deu sobre Enoque, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós vamos entender que Deus, ele escolhe quem ele quer, no momento que ele quer, e a decisão sempre será dele. E a nossa fé deve estar colocada nesse Deus que pode fazer tudo e todas as coisas. E as nossas orações devem ser pensadas, orações racionais, porque conhecendo a Deus nós sabemos a forma dele agir. Então colocar diante dele as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas vidas, os nossos projetos. Nós vamos ver apenas 2 exemplos na Bíblia de homens que foram levados por Deus com vida. Nós temos Enoque, nós temos outro, quem é mesmo? Elias. Meus irmãos, esses homens, eles tiveram a caminhada com Deus, e nós vamos saber pouco a respeito de Enoque, mas nós vamos saber muito a respeito de Elias. Enoque agradou a Deus e Deus tomou ele para si. Nós vamos ver Elias, e Elias, ele teve uma missão como profeta, e ele teve uma missão que foi muito árdua. Ele teve que profetizar que os céus parassem de chover, e naquele momento em que ele fecha os céus, o que acontece na terra? Meus irmãos, nós dependemos da chuva para tudo, nós precisamos da chuva para gerar o alimento. Então houve muita fome naquela região, e depois nós vamos ver Elias guerreando ali com os falsos profetas de Baal. E depois nós vamos ver Elias fugindo, entrando numa caverna e clamando, e reclamando, e falando para Deus que ele estava se sentindo só. Aquele momento que nós olhamos para Elias, ele dentro da caverna, e Deus pergunta para ele o que ele está fazendo ali, nós vamos ver que um homem com muita fé, um homem que ele, em um determinado momento, as pessoas vieram desafiar, ele simplesmente fala: se eu sou homem de Deus, venha fogo do céu. E esse fogo veio e consumiu todos aqueles homens que estavam diante dos seus olhos. No momento em que ele está batalhando com os falsos profetas de Baal, ele simplesmente pede que molhe, jogue bastante água no holocausto, e ele pede que Deus responda com fogo, e Deus manda fogo, queima todo aquele holocausto.
E meus irmãos, agora nós nos deparamos com Elias dentro de uma caverna, reclamando por quê? As palavras dele são exatamente essas: Senhor, mataram os seus profetas e eu fiquei só. Meus irmãos, ele repete isso novamente para Deus, e Deus fala para ele sair da caverna, dá ordens claras para ele colocar o seu sucessor, para ele ungir o rei, e Deus depois vem e o toma para ele. Meus irmãos, olha a vida de Elias, não foi uma vida fácil, mas foi uma vida de fé. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que por mais que nós tenhamos fé, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por dias ruins, difíceis, mas Deus vai estar lá, Deus vai estar para restaurar, Deus vai estar para nos consolar e fazer com que permaneçamos de pé. Então com Elias foi assim. Enoque nós não temos tantos detalhes, mas a Bíblia diz que Deus se agradou dele. Então ele foi alguém que conseguiu alcançar o coração de Deus. Meus irmãos, vivemos em uma época em que as pessoas confiam mais no que podem ver do que na palavra. Vocês devem conhecer alguma pessoa mais de idade, uma pessoa aí, vamos dizer, que não é ligada à tecnologia, e se você vai explicar para essa pessoa sobre o Pix, uma transferência via o celular, para ela não vai fazer sentido nenhum, porque ela está acostumada a tocar e pegar no dinheiro. Então se você falar, olha, eu já mandei o dinheiro na sua conta, ela vai duvidar. Ela está acostumada a tocar no dinheiro, sentir o cheiro do dinheiro, olhar e ver a cor do dinheiro, e agora o dinheiro está lá, mas a gente não consegue ver. Da mesma forma, só que ao contrário, a vida do cristão, ela deve ser vivida integralmente através da fé. Meus irmãos, nós oramos a um Deus que nós nunca vimos, mas a fé nos mostra que Ele está ouvindo nossas orações. Nós servimos um Deus que está em todos os momentos em nossas vidas. E mesmo assim, em alguns momentos, nós duvidamos. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a todo momento e tudo que vamos fazer deve ser levado a conhecimento do nosso Deus. E aqui no texto de Hebreus nós vamos ver, no versículo 1, a definição de fé. E todas as vezes que nós olhamos para isso, nós vamos entender que quando nós queremos apalpar aquilo que nós vamos crer, nós estamos sendo incrédulos ao Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como pode ser um fato e a gente não vê? Isso é a fé. Se nós falarmos que esse copo é de vidro, as pessoas podem vir examinar esse copo e vão ter a certeza que esse copo é de vidro, mas ninguém jamais conseguiu tocar Deus, ninguém conseguiu examinar a pessoa de Deus. Por isso vivemos pela fé, meus irmãos. Agora, o que é uma fé verdadeira? A fé verdadeira, meus irmãos, é aquela que realmente nós vamos viver. Nos momentos complicados da nossa vida, a quem nós vamos recorrer? As nossas forças? A alguém que nós sabemos que é generosa? Ou nós vamos primeiro colocar diante de Deus? Qualquer pessoa que nos socorre, meus irmãos, é um instrumento de Deus na nossa vida. Porque se Deus não permitir, ninguém consegue nos ajudar. Se Deus não quiser, meus irmãos, todo o resto pode querer, que vai acontecer da forma que Deus quer. Então por isso nós precisamos entender que colocar diante de Deus a nossa fé, as nossas vidas e aceitar as suas respostas é uma fé verdadeira. A fé nos dá certeza, meus irmãos, do quê? Das promessas de Deus. Em toda a Escritura Sagrada, nós vamos ter a demonstração de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Nós vamos olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus é simplesmente cumprimento de profecias que Deus entregou a seus profetas. E todas elas se cumpriram ou estão se cumprindo, e algumas poucas ainda vão se cumprir.
Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, porque o mundo hoje, ele confunde as coisas de forma muito fácil. A fé não é pensamento positivo, meus irmãos. Tem gente que fala assim: se você pensar de forma bem positiva, vai acontecer. Isso é uma crença no poder da mente, no poder humano. Mas, meus irmãos, Deus, ele não está preso na nossa mente. Então, esse pensar positivo pode até ser bom, porque pensar negativo é ruim. Mas nós precisamos entender que os nossos pensamentos devem ser levados ao Senhor em orações e crer que Ele vai responder nossas orações. E não o poder da nossa mente vai executar o nosso desejo. Ele é confiança absoluta, meus irmãos. Se colocarmos a nossa confiança integral no Senhor, nós vamos viver uma fé verdadeira e vamos ter uma vida de milagres. A fé não depende, meus irmãos, de circunstâncias. As maiores habilidades que um crente pode ter é exatamente essa, de buscar em Deus tudo aquilo que ele necessita. Então, se nós olharmos para as nossas vidas, vamos entender que para nós sairmos de manhã de casa, para fazer qualquer coisa, precisamos de fé. Para nós colocarmos as nossas vidas em qualquer coisa que vamos fazer, é necessário fé. E colocar no Senhor as nossas vidas. Pensando como? Se colocamos diante de Deus as nossas vidas, elas estão bem guardadas. Eu quero agora falar sobre 3 personagens de forma breve. Meus irmãos, tem um autor, aliás, um personagem na Bíblia que ele é conhecido como o pai da fé. Esse personagem é Abraão. Meus irmãos, qual é o exemplo de Abraão? Um exemplo de fé. Primeiro, Deus fala com ele e fala: olha, Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão simplesmente vai. Meus irmãos, e Abraão indo, as coisas foram todas tranquilas para ele? Não. Ele teve dificuldades, ele passou por dificuldades muito grandes, mas Deus o abençoou em tudo aquilo que ele fazia. E através de Abraão, meus irmãos, Deus fez promessas que estão se cumprindo nas nossas vidas nos dias de hoje. Mas agora olha só, meus irmãos, um cristão, por mais fé que ele tenha, ele não é perfeito. Porque o próprio pai da fé, no momento em que recebeu uma promessa que ele teria filhos, ele duvidou. Então, ele olhando para as circunstâncias e para a materialidade da situação, ele olhando para sua esposa já idosa, ele pensou: como que eu vou ter filho? Esse é o pai da fé. Mas, irmãos, em alguns momentos apenas ele duvidou, mas em toda a sua vida nós vamos ver exemplos fortes dele confiando no Senhor. Agora um outro exemplo aqui, nós vamos ver Noé. Meus irmãos, olha só, todo mundo aqui conhece a história de Noé? Conhece? Então a gente sabe o que aconteceu na história de Noé. Mas a circunstância que Noé estava era exatamente essa. Deus fala para ele: ó, faz uma arca. E era algo que era inusitado, porque fazer uma arca no seco. E meus irmãos, até aquele dia ainda não tinha chovido, eles não conheciam chuva. E agora? Noé precisava de fé? Muita. Ele foi chamado de louco, meus irmãos, por várias pessoas, por várias décadas. E a fé dele foi abalada? Não. Então é exatamente sobre isso. Às vezes nós, crendo no nosso Senhor, na provisão do nosso Senhor, pessoas vão nos chamar de loucos. Mas nós precisamos continuar crendo, continuando fazendo aquilo que Deus colocou em nossas vidas para nós fazermos. O terceiro é Moisés, meus irmãos. Moisés, no momento em que ele vê uma teofania, uma aparição de Deus ali, uma planta pegando fogo, mas o fogo não consumindo a planta, a sarça ardente diante dos seus olhos. Ele olha para aquilo e aquilo é um milagre. Então Deus fala para ele que tem uma missão para ele. Ele simplesmente falou: opa, eis-me aqui, como Isaías falou. Não, ele começou a colocar um monte de dificuldades. Primeiro, ele falou das suas dificuldades de fala.
Deus resolveu o problema. Deus mostrou para ele o milagre através de mandando ele colocar a mão dentro da sua veste, ele ficando leproso, depois Deus o curando, depois mostrou através do cajado, se transformando na serpente, ele pegando a serpente, se tornando de novo o cajado. Então foram inúmeros milagres diante dos olhos de Moisés. E Moisés ainda vai ter algumas dificuldades. Imagina o povo que ele foi liderar. Ele chega ali no Egito, ele vai lá, leva o recado de Deus para Faraó. E quando ele leva aquele recado, o Faraó estava disposto, não estava? Não, não estava. E por 10 vezes nós vamos ver o Faraó negar, até o momento em que eles são libertados do Egito. E aí, na primeira oportunidade que as pessoas que estavam sendo conduzidas por ele tiveram, o que aconteceu? Elas começaram a murmurar. Meus irmãos, imagina 1 milhão de pessoas murmurando. Uma só já dá trabalho. Imagina 1 milhão de pessoas falando assim: Moisés não tinha túmulo suficiente no Egito, nos trouxe para morrer aqui. E o que Deus fez, meus irmãos? Moisés olhou para aquilo, ele ficou desorientado. Ele vai falar para Deus, Deus fala: eu mandei que marchem. Moisés toca o mar e o mar se abre. Eles passam em seco pelo mar. Meus irmãos, nós, o tempo todo das nossas vidas, nós temos momentos em que precisamos nos policiar a respeito da nossa fé, porque nós começamos a duvidar. Meus irmãos, agora, uma das coisas mais incríveis que aconteceu entre os discípulos de Jesus. Olha só. Meus irmãos, nós vamos olhar nas escrituras sagradas e nós vamos ver 2 pessoas só caminhando sobre as águas. Um é Jesus, o outro é Pedro. Mas Pedro é um exemplo de fé. Pedro é exatamente como eu e vocês. Pedro, ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Mestre, permita que eu vá até aí. Jesus vem. E ele começa a andar sobre as águas e no meio do caminho o que acontece? Ele começa a afundar. Ele começa a afundar por um motivo, meus irmãos. Ele começa a observar os ventos fortes, ele começa a olhar para a situação a qual ele estava e esqueceu de olhar para Jesus. E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós começamos a olhar para o vento forte, para situações, para embaixo dos nossos pés, e esquecemos de olhar Jesus lá na frente. Então, como que nós vamos viver uma fé, meus irmãos, sem ficar afundando o tempo todo? 2 Coríntios 5,7 diz: andamos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, a todo momento nós precisamos falar para nós mesmos, olhar para nós mesmos, examinar nós mesmos. Será que a minha fé está vacilando? Meus irmãos, nós temos alguém que pode renovar nossa fé, o nosso Senhor Jesus. No momento em que nós estamos incrédulos sobre coisas que precisam ser feitas em nossas vidas e não estão acontecendo, nós precisamos levar isso diante de Deus, em orações e súplicas e petições. E aí, meus irmãos, nós vamos ter experiências como Pedro, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Elias. A fé aprovada por Deus, meus irmãos, é como a fé dos heróis da fé. Aqui no texto de Hebreus, nós vamos ver os heróis da fé, nós vamos ver os patriarcas, e o que a Bíblia nos traz aqui é que todos eles não foram salvos por causa do exemplo que eles foram salvos pela fé. Então, todas as vezes que olhamos para os homens da Bíblia, vamos saber que as coisas aconteceram por causa do Deus que eles criam, então, pela fé. Deus é com aquele que esperam nele, meus irmãos. E agora, uma coisa que nós precisamos sempre pensar a respeito de Deus é exatamente de como Ele age nas nossas vidas. Meus irmãos, como nós conseguimos ver um milagre? Como nós conseguimos ter um milagre de Deus nas nossas vidas?
Em que momento Ele faz os milagres? É nos momentos difíceis, não é, meus irmãos? Como alguém é curado? Estando doente. Então Deus, Ele vai agir nesses momentos, nós precisamos crer. Então, muitas vezes nós olhamos assim: eu estou em dificuldade, Deus esqueceu de mim. Meus irmãos, vamos olhar para a Escritura, vamos olhar para a Bíblia, e nós vamos ver que Deus faz o milagre no momento em que as pessoas estão precisando de um milagre. Então a dificuldade, ela vai acontecer, mas o Deus que é maior que todas as dificuldades, Ele está exatamente no lugar que Ele sempre esteve. E aí nós vamos olhar e pensar: mas eu preciso agradar a Deus? Meus irmãos, nós precisamos agradar a Deus? Precisamos. E como podemos agradar a Deus? Através da nossa fé. Então tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, provém de uma pessoa, que é Deus. Então sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não temos nada, sem Deus nós não podemos fazer nada. E para agradar a Deus nós precisamos de ter fé. Então Deus, Ele colocou em nossas vidas algo que nós precisamos fazer, mas Ele não quer que façamos sozinhos. Ele está do nosso lado. Então o ponto central dessa mensagem é exatamente como podemos, meus irmãos, exercer a nossa fé. Meus irmãos, você já olhou para alguém que estava doente e você simplesmente falou assim: eu vou orar para essa pessoa porque eu sei que o meu Deus pode curar essa pessoa? Não é verdade? E muitas pessoas, meus irmãos, já foram curadas pela misericórdia de Deus, através da oração dos santos. Sem fé não existe vida com Deus, meus irmãos. Quem crê em Deus sabe que Ele pode mudar situações, Ele pode mudar circunstâncias. E os livramentos, meus irmãos, quantos nós temos para contar? Foram muitos em nossas vidas. As respostas de orações imediatas. Meus irmãos, eu olho aqui, vejo vários irmãos e passa pela minha cabeça situações as quais eu conheci através dos irmãos e vi a ação de Deus. Algumas públicas, outras não, mas o tempo todo Deus fazendo, o tempo todo Deus agindo, o tempo todo Deus mostrando que Ele ama as nossas vidas e ama responder nossas orações com milagres. Mas para nós reconhecermos o milagre, meus irmãos, nós precisamos entender que os milagres não são só aqueles momentos em que cai fogo do céu, não é aqueles momentos em que o mar se abre. Os milagres acontecem diariamente, a todo momento. E Deus ama fazer milagre na vida de quem tem um coração grato, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos olhar e ver Deus agindo na vida de alguém em pequenas coisas, mas essas pessoas que receberam esses pequenos milagres ficam gratas e Deus vai fazendo outros e outros. E aí a gente consegue enxergar uma alegria verdadeira na vida dessas pessoas. Às vezes nós pensamos assim que milagre é só aquilo que é muito grande aos nossos olhos, mas não é, meus irmãos. Quando nós acordamos de manhã e abrimos os nossos olhos, o milagre da vida ainda está em nós. O ar que está em nossos pulmões, nós não conseguiríamos colocá-lo lá. Quando nós abrimos os nossos olhos, meus irmãos, a complexidade que é a visão. Imagina alguém que perdeu a visão. Essa pessoa vai entender perfeitamente o quão milagroso é o que ela tinha. O homem não consegue reproduzir, o homem não consegue fazer, somente o Deus da perfeição consegue fazer essas coisas. Meus irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa e vamos ver que essa pessoa tem alguma dificuldade que nós não temos, talvez nós nem paramos para observar, mas alguém que perdeu algo que era comum todos os dias, ela vai entender que o que ela tinha realmente era um milagre, porque o homem não consegue reproduzir, somente o Deus Criador pode fazer. Então nós termos todos os dias as bênçãos de Deus, as misericórdias dele que se renovam a cada manhã, isso tudo é milagre, meus irmãos. Já pensou se Deus perdesse a paciência com a humanidade
e deixasse de derramar a sua misericórdia sobre nós, como ficaria esse mundo? Então viver em paz é um milagre. Podermos ter essa comunhão que nós temos é o favor de Deus para nós. Então, meus irmãos, pensemos dessa forma. Olha só, meus irmãos, quem consegue gerar uma vida senão Deus? E todos nós temos vida. Temos vidas que foram geradas através de nós, os nossos filhos. Nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, que o nosso coração precisa estar cheio de fé. Saber que Deus fez isso ao nosso favor. Então a fé, ela anda junto com a gratidão, meus irmãos. A fé anda junto com a gratidão. Aqueles que estavam murmurando, eles estavam com o coração cheio de fé? Estava não, né? Por isso eles estavam murmurando. Porque eles olharam para Moisés e pensaram assim: olha, Moisés pode oferecer algo para nós, então vamos junto com ele. E eles saíram todos ricos dali. Mas aí quando eles olharam para trás, viram o exército de Faraó, olharam para frente, viram o mar, eles pensaram: morremos. Mas eles esqueceram dos 10 milagres que Deus tinha feito na vida deles, as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito, e eles não foram acometidos dessas pragas. Imagina, meus irmãos, todo o país sofrendo com aquelas pragas, mas o povo hebreu nada sofria. Isso é milagre? É claro que sim. Quem crê em Deus sabe que Ele pode mudar situações. Meus irmãos, aquela situação a qual você pensou que não tinha mais jeito, e de repente ela foi mudada. Não foi o acaso, não foi o pensamento positivo, foi a mão do Senhor respondendo a sua fé, respondendo a sua oração. Quem crê em Deus, meus irmãos, sabe que dele vem recompensa. A nossa fé, ela é recompensada. Deus, ele não é Deus de barganha, mas quando nós temos fé, nós vamos ver Deus agindo em nosso favor. Então a nossa fé, ela é recompensada, meus irmãos. Quem crê em Deus vê o agir dele, porque Deus responde a nossa fé. Meus irmãos, agora pensando sobre tudo isso que foi falado, eu quero fazer uma pergunta muito simples, mas vocês não precisam responder, vocês só precisam pensar a respeito disso. A pergunta é a seguinte: como está sua fé hoje? Como está a sua fé? Meus irmãos, se você sente que a sua fé está enfraquecendo, não precisa ficar desesperado. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que, se nós nos aproximamos dele, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em galardoar as nossas vidas. O prazer de Deus é abençoar seus filhos. Mas como agradar a Deus? Através da fé. Meus irmãos, Deus, ele fez as coisas de forma tão perfeita que ele não deixou a salvação a critério do ser humano. E só tem um jeito de ser salvo, é através da fé. Então, pela fé nós somos salvos, pela fé nós temos comunhão com Deus, pela fé nós vamos conhecer mais o nosso Criador. Então, vivamos através da fé. Todos os momentos da sua vida, coloque Deus. Meus irmãos, às vezes nós vamos comer alguma coisa e nós precisamos lembrar que aquilo que está em nossas mãos foi colocado pelo Senhor. E agradecemos. Quando estamos juntos com a nossa família, temos muitos motivos para agradecer. Que agradeçamos também. Quando nós estamos aqui reunidos, que possamos agradecer pela nossa família da fé. E quando nós temos a oportunidade de adorar a Deus, que o nosso coração esteja cheio de fé e gratidão. E assim, meus irmãos, nós iremos agradar a Deus. Meus irmãos, você sente que precisa ter sua fé fortalecida? Essa resposta nós não precisamos falar, eu sinto. Precisamos pensar e colocar diante de Deus. Senhor, por que eu estou me sentindo assim, tão distante do Senhor? Por que eu sinto que o Senhor não tem ouvido as minhas orações? Meus irmãos, todo cristão vai ter momentos assim.
Mas nesse momento nós precisamos lembrar que Deus ainda está no lugar onde Ele sempre esteve e Ele sempre vai estar, no seu trono de glória, onde Ele nos vê, onde Ele nos ouve, onde Ele responde e onde Ele cuida de nós. Às vezes nós temos dificuldades, perdas, sofrimentos, frustrações dessa vida, mas Deus ainda está no lugar onde Ele devia estar, e de lá Ele nunca irá sair. E a nossa fé deve estar voltada para isso. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso, vamos colocar diante de Deus. A nossa fé precisa entrar em ação. Meus irmãos, pensando sobre tudo isso, respondendo essas duas perguntas, eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Nesse momento dessa oração, meus irmãos, que todos nós possamos olhar para o Deus que faz milagre, o Deus que tudo pode, o Deus que responde à nossa fé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos e nós adoramos o seu santo nome. Pai querido, Pai amado, visita os nossos corações, visita as nossas vidas, coloca a nossa fé, Pai, para ser fortalecida. Visita, Senhor, cada um de nós, visita cada célula do nosso corpo, e que em cada uma delas seja revestida de fé, para que nós possamos agradar ao Senhor, para que nós possamos viver uma vida de proximidade com Deus, e que todas as nossas orações sejam conhecidas diante do Senhor, e que nós possamos ter certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações, e que o Senhor atenderá as nossas orações, e que nós, Senhor, seremos revestidos de fé, de glória em glória, que nós possamos ter gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, e que nós possamos reconhecer o Deus maravilhoso, o qual nós servimos. Em nome de Jesus, o seu Filho amado, nós oramos. Amém.